Paz do Senhor Jesus Cristo aos irmãos. Nossa leitura diária de hoje está escrito em 1 Timóteo capítulo 3 e o verso 1 e diz: Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. A palavra episcopado significa pastorado, uma vez que as palavras gregas episcopos, poimê, são de significado idêntico, bispo, pastor. Quando o apóstolo Paulo instrui Timóteo, no texto de 1 Timóteo 3, ele menciona no versículo 1 que se alguém deseja o episcopado, ele deseja uma obra excelente. Paulo utiliza o verbo desejar. Podemos substituir o verbo desejar pelos sinônimos querer, pretender, tensionar, esperar, ambicionar, almejar, ansiar e aspirar, que é anelar, estimar, interessar-se, sonhar, suspirar. No entanto, observa-se que muitos cristãos têm tentado esconder o seu chamado ou o interesse em exercer o episcopado, às vezes por vergonha de admitir o desejo ou por medo do que seus líderes vão pensar. Atualmente, demonstrar o desejo ministerial parece soar estranho, pois tem a conotação mais de oferecimento do que a pretensão de servir a Deus, e isso inibe o interesse de irmãos verdadeiramente vocacionados. O desejo pelo episcopado, no entanto, deve ser controlado, pois tudo o que excede gera situações desagradáveis. O cristão que anseia ser obreiro na seara do Mestre deve ter controle nesse desejo. Antes de tudo, tendo em mente o que disse Paulo aos Romanos, no capítulo 9, verso 16. Isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. Almejar não é nada demais, porém no excesso desse desejo é onde está todo o problema. A chamada de Deus não deve ser motivo de orgulho, mas sim um sentimento de responsabilidade, pois estamos apacentando vidas preciosas. Ser pastor não é abraçar uma profissão, mas um ministério divino, cuja função primordial é cuidar das ovelhas do Senhor. Ser pastor não é um meio para ascender social e economicamente, nem devemos estar na busca por um status. Então, seria correto o cristão desejar o episcopado? Lógico que sim, pois vemos a colocação do apóstolo Paulo que devemos sim desejar. No entanto, não podemos esquecer que a obra é de Deus. É Ele quem chama, quem escolhe e quem capacita. O ministério pastoral vem de Deus e não devemos ter vergonha de algo tão extraordinário que Deus os incumbiu, mas devemos ter convicção do nosso chamado e vocação e jamais nos deter apenas no verso 1, mas observar as recomendações seguintes relacionadas nos versos 2 a 7 do capítulo em evidência. Deus nos abençoe e possamos ser achados fiéis perante Ele.